décimo quesito que chegou, pode acreditar. Aqui tem ritmo, tem história pra contar. Da avenida pra você, vamos sambar e aprender. No carnaval, o show vai acontecer. Chegamos! Segunda temporada do 10º quesito. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. E hoje eu tenho a honra de conversar com dois amigos, dois amigaços mesmo. Não sei se ele é maquinzista? Sim. Maquinzista, né? Esse é meu brother não posso falar quanto tempo, senão eu vou delatar aqui a nossa idade. E o outro é um irmão que a vida nos deu no dia a dia, tá? Eu chamo ele de Chocolate, eu acho que o público conhece ele como Chocolate. E eu vou falar sobre esses dois caras aqui, esses dois irmãos pretos meus hoje, vou ficar bem feliz. E eu vou fazer só um pedido para vocês. Responda minhas perguntas, por favor, sem rodeios, um spoilerzinho só, pode ser? Beleza. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar com o Alê. Alê, obrigado pela oportunidade, obrigado por você sempre me respeitar como seu irmão, como seu primo, obrigado por você comprar minhas brigas, obrigado por você me defender, porque eu sei que eu não estava em lugares e você estava lá e você falou assim, não, ele é meu irmão, aqui você não vai falar mal dele não. Então muitíssimo obrigado. E aqui é só um bate-papo, tá? Queria que você fizesse suas considerações iniciais e daqui a pouquinho vamos falar sobre essa sua trajetória maravilhosa no Carnaval de São Paulo. Obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. As minhas considerações iniciais são que quando o amigo chama, a gente vem. Tudo isso é recíproco e verdadeiro, das duas partes. A gente tem uma passagem muito marcante, muito emocionante na minha vida, quando a gente se conheceu de fato. E você chegou e disse para mim, eu li a sua matéria na revista Raça. Nós estávamos na quadra da Império de Casa Verde, num momento muito importante, a gente estava lá se divertindo. Parabéns, legal, é o meu objetivo, eu quero também ter uma ascensão no carnaval. E eu lembro até hoje as primeiras palavras que a gente teve junto. E daí em diante, você é um profissional consolidado dentro do carnaval, dentro da sua área que você se propôs a atuar, por mais que atue em diversas áreas diferenciadas. E a gente tem a gente hoje é um produtor cultural, um amante do carnaval, e faz tudo pela nossa cultura. E tem, além dessa amizade, mas esse é um momento marcante para você ver como a gente lembra dos momentos iniciais, onde a gente conhece as pessoas, e quando é aquela questão de coração, de fato, aquela questão muito importante, eu lembro no primeiro dia que a gente se encontrou. Ale, que loucura, eu me lembro da revista, eu me vi na revista, eu falei, eu gostaria de fazer isso aqui, eu gostaria de um dia, minha foto tá assim. E muito obrigado mesmo. Chocolate, você me permite, porque eu nunca contei o que eu vou contar aqui pra ninguém, tá bom? Na verdade, eu contei pra 2 ou 3 pessoas, família, assim, pros meus sobrinhos. Um dia, cara, eu te encontrei, você estava um pouco apreensivo, um pouco triste, que não é o do seu dia a dia, e eu insisti em saber o que você tinha. E você desceu do andaime e falou assim, poxa, Renato, tô com um problema com meu filho. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, ele cresceu. E ontem à noite, ele achou que ele tinha que ir embora de casa e eu deixei ele embora. Aí ficou eu, minha mulher e meus outros filhos em casa, chorando, tentando entender o que ia acontecer. Mas eu deixei ele 2 noites na rua. Eu sei onde ele estava, tudo, mas eu deixei ele. Aí eu falei, mas por que você fez isso? Porque eu tenho alguns filhos, esse já é adulto, mas eu precisava dar uma educação para os demais. E isso me marcou muito, Chocolate. Isso me marcou muito, porque ele voltou depois de 3 noites, como todo filho, né? E eu entendi ali a mão do pai. Então, obrigado, desculpa a minha emoção. Nunca falei isso para ninguém, mas isso me marcou como pessoa. Seja bem-vindo, meu amigo. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Agradecer a Papai do Céu de, no longo dessa jornada nossa, colocar pessoas do bem
como você no nosso caminho, que consegue, né, ter essa visão, sensibilidade de poder tratar o outro ser humano, né, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, se colocar no lugar do outro e conseguir ouvir quando isso faz necessário. Que isso não é uma coisa normal de nós encontrarmos. E realmente, nessa ocasião, eu estava numa situação um pouco complicada, porque, como todo jovem, cresce e acha que já que é dono do mundo, sabe tudo, e a mãe e o pai tá falando e a pessoa não quer ouvir. E por ele ser o mais velho, ele acaba sendo referência aos demais. E se ali naquele momento eu não conseguisse colocar um parâmetro para entender que existe um limite que nós estamos falando e tem que ser respeitado, todos os outros demais poderiam seguir aquela conduta que não seria o ideal. E nós fomos criados de uma forma diferente, que hoje não cabe mais. Antigamente, nossos pais só olhavam, nós já sabíamos. Não existia um diálogo, era um monólogo. Faz isso e pronto. Hoje, a criação é de uma forma diferente. E eu tinha que buscar uma sabedoria e entendimento da forma que eu fui criado e da forma que eu deveria criar. Que existia uma transição neste momento. E ele falou, então eu vou embora. Eu falei, então você vai embora, tudo bem, você pode ir embora. Com o coração apertado, doendo, sabia que ia para casa de um amigo e tal, a mãe já buscar, você é um insensível, mas sabendo, porque era uma forma de ele entender e os demais entender que tem que existir talvez a palavra seja o respeito, né, com os pais, com os provedores, quando nós falamos. Porque nós não falamos por mal, nós falamos por amor, por questão para que possa orientar dentro dessa estrada da vida que nós temos mais mestres. Nós não somos mais sabidos, só somos mais vividos. A vivência nos traz a sabedoria. Nós não nascemos sabendo. Automaticamente, nós queremos proteger os nossos e vamos falando, mas nem sempre é aceito. E existe uma frase que eu aprendi, hoje faz muito sentido, que eu aprendi muito tempo atrás e hoje faz muito sentido. O ser humano aprende no amor ou na dor, mas na maioria das vezes é na dor. Você fala com amor e não aprende, mas quando ele vai e sente a dor, aí ele retorna com aprendizado, porque ele aprende na dor. Oh, meu irmão, desculpa ter te exposto, nem sei, tá? Mas esse é um relato que era meu e seu. Eu nunca contei pra ninguém. E hoje eu me senti no coração que eu precisava mostrar pro mundo, tá? Para as pessoas que estão aí nos assistindo, que nós fomos educados dessa forma. Tá? Então, essa é a nossa educação. E obrigado. Mas agora vamos falar de carnaval, vamos falar de felicidade. Ale, conta um pouquinho para as pessoas de casa quem é o Ale, desde a faculdade, quais foram os trabalhos que você já fez, presidente da Liga, hoje na UESP, hoje um empresário conceituado. Por favor, para que as pessoas possam saber um pouquinho que eu ali, daqui a pouquinho eu começo a fazer as perguntas para você. Vamos lá, vou tentar resumir, que a gente não tem muito tempo. Sou filho de sambista. Meu pai é um cara que frequentou Camisa Verde e Branco na década de 80, da Harmonia. Foi seu Inocêncio que incentivou ele a estudar, a fazer faculdade lá atrás. E eu era um telespectador do carnaval. Meu pai levava nós, todos os filhos, amigos, Lorival, Cachito, nas escolas tradicionais. Então a gente foi criado nas escolas Camisa, Vai-Vai, Nenê Menos e Mocidade, mas muito mais no Camisa Verde e Branco. Tiradentes, arquibancada, isopor, lanchinho com a mãe, meu pai trabalhava na coordenação e a gente assistia, decorava, pegava o LP, lado A, lado B, decorava todos os sambas e cantava todos os sambas, que essa era a cultura do sambista. O sambista não decorava o samba da sua escola, ele sabia de todas as escolas e cantava todos os sambas dentro da Avenida Tiradentes. Aí, em 92, entrei na faculdade, fui fazer Mackenzie, Economia, e em 93 o Cachito me chamou para trabalhar na UESP, na coordenação do Carnaval de Bairro. Vou trabalhar? Sabia o que era? Nem imaginava o que seria. Aí ele me deu o regulamento, aquele regulamento antigamente era muito mais complexo, então você tinha que ter as aulas com as coisas da escola, etc, etc, etc. E eu, como um CDF, decorei o regulamento e ia lá. Na Vila Esperança, hoje
com aquela estrutura de iluminação maravilhosa. Naquela época, o viaduto escuro, Contagem. Chegava lá, todas as datas possíveis. Cachito, ó. Ele fala, nossa, tudo isso. Ele, não, só umas 3, 4, porque senão a escola vai ficar devendo uns 4 anos de pouco. Essa foi a realidade. E começou esse meu trabalho efetivo dentro do carnaval. Fiquei na UESP de 93 a 99. Coordenação e produção. Aí cheguei a ser o produtor, responsável pelo bairro. Porque o AMB montava uma equipe de produção e você montava toda a estrutura do bairro. Aí eu fiquei aqui na CUPC, 3 anos, eu era o produtor, responsável, etc. O Robson indo para a Liga, em 2000 eles me chamaram para trabalhar no processo da coordenação da Liga. E, por acaso, eu fui para o departamento de formação de avaliadores. Nem tinha noção do que era, como que avaliava um carnaval. Telespectador total e coordenador de pista de bairro, efetivamente dentro do carnaval. Comecei a trabalhar na Liga em 2000, primeiro processo de avaliador, entendi. Em 2001 já virei diretor secretário administrativo. Então, eu tinha as 2 áreas, né? As 2 áreas. Eu, além de fazer a questão da administração, planejamento, já financeiro da instituição, junto com o Trombadinha, com o Luizinho, eu cuidava dessa parte de formação. Então, nesse momento, foi quando eu tive o acesso à informação do modelo de desfile, processo de avaliação. Chamamos todo mundo para dar curso em São Paulo na época. Fernando Pamplona, Maria Augusta, José Carlos Rego, Rubens Confetti, todos os ícones aqui, Nelsinho Crescibene daqui, Gabi. Então, todos os sambistas que tinham conceito, que tinham essa questão do desfile em si, a gente chamou para dar treinamento dentro da Liga na época. Fiquei lá de 2000 a 2005, virei presidente, até 2007. E foi o primeiro ano que eu tive depois umas férias, 2008. E de 2009 até aqui eu estou na UESP, responsável pelo curso de formação de avaliadores, pelo processo todo de avaliação, alguns projetos especiais. E hoje eu sou o CEL da Escola de Formação de Avaliadores, onde é o maior curso que tem no Brasil hoje de formação de avaliação de carnaval, onde você tem aulas práticas, aulas teóricas e outras, etc. O nosso curso é um curso hoje com transmissão ao vivo, então você pode fazer da sua casa. A gente está lá na sala de aula, mas a gente transmite ao vivo, então você pode fazer no seu celular o curso Online. de formação online, então, ao vivo. Porque assim, a aula está dando o tempo, não é gravada, ao vivo. Então, é um curso que a gente dá. E, além disso, hoje eu estou no projeto, junto com o Cachito, na FenaSamba, sou diretor financeiro, onde a gente quer buscar políticas públicas de valorização das nossas escolas de samba dentro do Brasil. Então, essa é a minha atividade dentro do carnaval. Fora do carnaval, fui mackenzista, fui diretor da Atlética do Mackenzie, fui vice-presidente da Federação Universitária Paulista, fui presidente da FUP, Federação Universitária Paulista, fui diretor de futebol feminino da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, indo para 4 Olimpíadas Universitárias. Dentro delas, fomos campeão em 2005, temos 2 terceiros lugares, 2007 e 2011. Então, conheci 4 países viajando aí com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. E hoje, profissionalmente, trabalho um pouco tenho uma empresa financeira, onde ela faz garantias financeiras para alguns projetos especiais. Esse daí é meu povo. Esse aqui é meu povo. Que linda, hein? Coisa linda. Esse é meu Que povo. coisa linda. Esse aqui é meu povo. Chocolate, não me resume, tá bom? Eu tenho 1 hora de programa ainda. Por favor, não resume, tá bom? Mas eu quero começar com você pelo seguinte. Meu irmão, você sabe que Gênesis, de 1 a 4, existe um fator lá, tá? Que Deus fala o seguinte, que haja Luz. a luz. Então, nada acontece sem luz. Nós estamos aqui no estúdio, tá? É o telão com luz, é um telão que está aqui na nossa frente com retorno. Temos 4, 5 par LEDs aqui, não sei se esses são os nomes, tá bom? Tá, os refletores Softs. aqui, os softs, tá? Que estão aqui de luz. E, biblicamente dizendo, eu acho que é o início de tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, meu irmão, da sua empresa, do seu trabalho, da parte importante, porque você não é um homem que vai lá e faz a parte de infraestrutura. Você vai lá e coloca luz no negócio, meu irmão, que haja luz. Queria que você falasse um pouquinho do chocolate no Carnaval de São Paulo. Eu fui agraciado no período de 1990, ali, finalzinho de 80 para 90,
que no Rio de Janeiro houve a aparição de iluminação nos carros alegóricos. E aí essa tendência veio para São Paulo. As escolas pioneiras, né, com esse trabalho, entre elas veio sendo o Camisa Verde e Branco. Tá bem. E por ironia do destino, eu estava em algum lugar que tinha uma pessoa, que tinha outra pessoa que falou comigo, e sem saber exatamente o que era, o que iria acontecer, eu fui pro barracão, onde tinha lá os elementos, os carros alegóricos, fiquei encantado, aquele primeiro momento, moleque, sei lá, 16 anos, 17 anos, e entendeu? E tinha carnavalesco, e falava, que ideia é essa, que ideia é aquilo, que ideia é aquilo outro, que ideia... E a tendência era muito forte na ocasião, não sei se vocês vão lembrar disso, neon. Neon? A escola de samba que tinha o nome em neon... Já? Ela embicava lá era uma coisa doida. E aí as coisas foram acontecendo. E aí eu, na época, eu não tinha, né, essa tecnologia, não tinha condição de ter isso, mas eu fui o agregador. Eu tinha aqui o artístico que queria, ele passava para mim e eu ia atrás de quem conseguia fazer e eu ficava gerenciando essa questão num todo. E as coisas foram acontecendo. E ao longo do tempo, e aí foram acontecendo, aí veio a iluminação, máquina de fumaça, etc, as coisas. A ponto de chegarmos, eu posso dizer que o primeiro carro iluminado no Carnaval de São Paulo foi nós que fizemos. O primeiro carro iluminado no Carnaval de São Paulo foi nós que fizemos. Tive o prazer de trabalhar com os carnavalescos mais da primeira geração, vamos assim dizer, né? Um exemplo, hoje, né, neste carnaval, a escola de samba campeã é Rosas de Ouro. No título, quando nós fizemos também o Rosas de Ouro lá atrás, o Rosas foi campeão. E eu lembro que uma das questões das justificativas foi que o diferencial é ter a questão da iluminação. Lá atrás isso. Então, aí trabalhamos, né, com o Joãozinho, com o seu Tito, Augusto de Oliveira, Lucas Pinto, estamos falando de carnavalescos. Ali tá tranquilo. A lista tá leve, tá tranquila. Não sei quem tá assistindo. Tá tranquilo. Pode então, falar. Tivemos o prazer de trabalhar e aprender, né, com algum desses nomes e outros, não vou ficar falando para não ser, né, desonesto e esquecer alguns. E aí nós fomos trabalhando e fomos, graças a Deus, crescendo e entendendo que o carnaval, depois de um certo tempo, se tornou base de você ter um projeto luminotécnico. Isso faz parte da concepção do carnaval. Em determinado momento, no processo de criação dos carnavalescos, alguns carnavalescos, eles já criam o carro alegórico pensando para a luz. Em determinado momento, quando existe já a ordem de desfile, ele já desenha o carro sabendo se ele vai ter luz ou não vai ter luz, qual material vai usar. Um material translucente, um material que recebe luz, que vai ter a luz no sentido backline, que é de trás para frente, de frente para trás, e assim por diante. Porém, uma curiosidade, né, que eu vou compartilhar com os amigos. Uma coisa acho que ninguém nunca pensou, o que acontece? O carnaval, não existe nenhum equipamento que foi desenvolvido para o carnaval, de sistema de iluminação. Os equipamentos, eles foram desenvolvidos para teatros, casas de show, espetáculos, tudo. Nada foi desenvolvido para o carnaval. Tudo parado. Porque é tudo parado. O carnaval, você tem diversas condições que são diferentes. Eu tenho ele em movimento, eu tenho ele de uma forma que ele pode começar com tempo quente e daqui a pouco ele pode chover. É um equipamento que você testa no barracão,
estamos falando de barracões na época que era tudo embaixo das pontes e tudo mais. Não a infraestrutura que temos hoje, ele é parado. Quando você coloca 20, 30, 40, 50 pessoas em cima do carro alegórico, as pessoas vão evoluir. Isso começa a balançar. E como que o equipamento vai responder dentro dessas questões? Então, determinado... a questão de nós estarmos fazendo isso durante certo tempo foi nos trazendo a expertise do que funciona e do que não funciona. Uma outra curiosidade, em determinado momento o carnaval era feito só em uma noite. E nós tínhamos a responsabilidade de trabalhar com todas as escolas. E de uma forma que conseguisse ser profissional, de uma forma de atender todas, sem achar que existe o privilégio de A, B ou C, respeitando o projeto de cada agremiação, respeitando a característica de cada escola, independente do contrato, do vigor do contrato de valores, porque cada escola tem a sua questão. Hoje, né, a questão dos efeitos especiais dentro do carnaval, eu acredito que ele abrilhanta muito, 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 muito a questão de cenografia da escola de samba. E se vocês me permitem aqui, até ao lado da pessoa aqui que tem a maestria dessa questão, os profissionais como eu que fazem esse trabalho, nós somos razoavelmente injustiçados. Por quê? O nosso trabalho, ele não vale nota. Ele não vale nota. Se você tiver um projeto luminotécnico perfeito, você não recebe lá na ata nota X por causa disso. Mas se falhar alguma coisa, você é notificado por isso. Então são dois pesos. Pesos diferentes. Sensacional, que eu não tinha parado para pensar nisso. Porque se você fizer o melhor projeto do mundo, perfeito, beleza. Você não obviamente que acredito que consta, mas você não é notificado dizendo assim, devido ao sistema luminotécnico, acrescento... Mas se acontece alguma coisa, que nós estamos trabalhando com equipamentos eletrônicos, técnicos, que pode vir a acontecer, trabalhando para que isso não aconteça, você é notificado. Então é um desabafo aqui. Não é um desabafo não, é uma observação que eu acho o Judson teve aqui, tá? Num bate-papo com a gente, e o Judson colocou novas ideias de um 10º, 2 ou 3, nós vamos falar sobre isso já, Lê. Eu acho que você acabou de colocar efetivamente uma situação que eu também nunca tinha parado para pensar. E eu acho que nós temos que ouvir e entender, ou se não, parar de bonificar. É uma lâmpada ou duas? Ah, não, pagou o carro inteiro? Opa! Sim. Opa! Okay. Agora, uma lâmpada, duas? Peraí, choveu, dentro de um quantas, contexto. Tem 3 mil lâmpadas dentro de um carro alegórico, quem parou uma. Então é uma situação que eu acho que nós temos que parar e conversar. Ale, me tira, vamos lá, meu irmãozão, vamos sair desse, tá muito tranquilinho, todo mundo chorando, emoção, não, vamos começar a colocar, né? Eu vou falar da parte dele aqui já. Já vou chegar no carro dele aqui, que ele já tá defendendo o peixe dele. Então peraí, que eu vou pegar ele aqui já. Já vou pegar ele aqui. Ale, Carnaval de São Paulo, nos últimos 10 anos, eu acho que vem crescendo bastante, mas qual que é a sua visão, qual que é a sua opinião? O que você acha do Carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro? Ou quais são... O que você gostaria de... O que você mudaria? O que está faltando, Ale? Rapidamente, vou entrar na Fica questão... à vontade. O carro alegórico é um projeto cenográfico. E a iluminação é parte do processo. Então, assim, eu acho que tem que ter o bom senso do que se uma ou duas lâmpadas não funcionam, ok. Mas existe nos quesitos a funcionalidade de tudo. Então, não é só o projeto de iluminação. Então, se você colocou uma roda, não girou, não funcionou. Se você colocou uma escultura, a escultura não funcionou, então você tem a questão da funcionalidade. Que o carro ele tem alguns pontos de avaliação. Primeiro, leitura, concepção. Ele tem que ver, ele tem que retratar algo, o que você disse. E tudo tem que funcionar. Então, você não pode... Então, a questão da iluminação, eu entendo. Eu acho que, assim, num projeto macro, lá dentro da UESP, a gente tem o bom senso. Qual o bom senso? Se o cara vem com o telão não funcionou... Ok, aí... Se vem duas luzinhas, se tem um projeto macro, tudo ok, mas não é uma lâmpada. Então, a gente tem a questão do bom senso, que são situações que a gente tem que verificar dentro do projeto. Mas isso é uma questão de forma de avaliar e forma de você criar as suas regras dentro do processo de avaliação. Voltando para o Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo
Em termos estruturais, ele hoje cresceu muito, tanto dentro como fora da pista. Dentro como fora da pista. Nós temos condições muito especiais de desenvolvimento de desfile de escola de samba. Como em poucos locais do Brasil nós temos essas condições. Nós temos uma super concentração, uma super dispersão e um terreno anexo, entendeu? Fora os investimentos que cresceram muito os investimentos nos últimos 10 anos em função dos desfiles das escolas de samba. Isso, Sambódromo. O bairro está começando a crescer agora. O que eu acho que São Paulo vem perdendo um pouco? Escola de samba tem uma função precíqua de existência. Ela nasceu do quê? Do canto, do dança e do ritmo. E são questões que a gente não estão ficando tão evidentes. Os sambas e redes não são mais históricos, aqueles que você já em março já não mais sabe o samba e rede, não sabe mais o refrão. Então são sambas, acho que a questão dos sambas precisam ser revistas. A questão do processo de avaliação de São Paulo está muito conferência. A gente confere. Conferência, quando você diz conferência, seria... Cumpriu ou não cumpriu? Obra de arte, existe obra de arte. Obra de arte é obra de arte. Então, existem algumas situações que são aquém dos processos de cumprimento. O carnaval é o único local que você tem o 10, que cumpriu, e o 10 que esculachou, que seria 11. Você consegue ter 2 10 no carnaval. Aquele que cumpriu todos os processos pode ter o 11. Então, e é isso. Então, qual a diferença do Carnaval do Rio de São Paulo? O Rio é o Carnaval do mundo. É um projeto do Brasil para o mundo. E a cidade, artisticamente, vive essa questão da concepção da artística. Você vê que, artisticamente, o Rio tem muita diferença. E qual que é a diferença também? A gente faz o Carnaval aqui só pelo resultado. O Rio faz o Carnaval pelo espetáculo. Então, em todos os quesitos, São Paulo, até uma coisa que você dizia que acho que você vai mudar. Eu entro com 10, perco na pista. Mentira. Exatamente. Mentira. Isso só em São Paulo, é o paulista. Se você for pegar as notas desde a década de 80, São Paulo tem uma característica de excesso de 10. É natural. É uma cultura paulistana. O Brasil inteiro agora, principalmente com o contato que a gente tem hoje de Café na Samba e acesso aos outros carnavais do Brasil, todo mundo busca o 10. Busco 10. A minha batucada vai tocar para eu buscar o 10. Eu vou fazer uma comissão de frente para buscar o 10. Eu vou criar uma alegoria, uma concepção artística para buscar o 10. Então, o carnaval se busca o 10 fora de São Paulo, em São Paulo eu tenho a obrigação, eu perco na pista o 10. Então, são situações que a gente precisa ter um pouco mais a questão artística, a questão da humanidade, da arte. Você vai ver o componente de São Paulo desfilando sem sorrir, sem cantar. Você já viu escola de samba sem sorrir? Não, mas você não acha também que isso é do nosso bairro, não é na nossa cidade, que nós não temos o hábito de sorrir nem pro vizinho que mora no seu prédio há 20 anos e você não conhece? Eu tô te provocando aqui para uma discussão, porque assim, uma coisa é você ter que nós temos essa experiência, porque quem está nos assistindo às vezes não foi, nós temos essa consciência de ir no Rio de Janeiro e você descer no Rio de Janeiro no Galeão, o taxista tá rindo para você chega aqui, ó. Opa, é um hábito deles. Já São Paulo, nós estamos tendo, eu entendi o que você quis dizer, mas eu vou chegar uma pergunta para você. Em São Paulo, nós fazemos carnaval, eles vivem carnaval. Tá? Eles vivem, as pessoas vivem de carnaval, as pessoas são sustentadas pelo carnaval. Aqui em São Paulo nós fazemos. Então, pra você ter uma ideia, talvez nós não tenhamos nenhuma escola de samba, ou uma ou duas, quero deixar isso bem claro para os presidentes das agremiações, que tenha um departamento comercial consolidado. O cara fica 8, 9 horas trabalhando na sua empresa, tá bom? Das 9 da manhã às 6 da tarde, 6h30, 7 horas da noite, ele está na agremiação para tentar ajudar a escola. Só que a empresa já sugou a energia do cara inteira e ele vai à noite lá para ajudar a escola, com um borderô, para fazer um material, para fazer um slide, para tentar ajudar a escola. São coisas distintas. Cara, são produtos diferentes, são tratados diferentes. Você entendeu? Então, quando você fala assim, o pessoal de São Paulo não vai sorrir,
Nós somos assim também, Ale. Então eu preciso te provocar, porque assim, nós somos desse jeito. Pra você ter uma ideia, teve uma época aqui em São Paulo que tava virando um militarismo. Tava todo mundo um atrás do outro, filinha, e se você desse um tiro nessa reta aqui, não pegava ninguém, porque tava todo mundo um atrás do outro. Agora parou novamente. Mas nós somos conduzidos ao regulamento. Já no Rio de Janeiro é o espetáculo. Tanto é que lá, se você para colocar qualquer artista, ninguém vai tirar foto, ninguém corre atrás, porque passa o Zeca, daqui a pouco passa fulano, daqui a pouco desce ciclano, e aqui nós não. Quando vem um atleta ou quando vem uma celebridade, vira-se um evento, cara. Você não acha que também tem essa diferença de praças e de comportamentos? Sim, a vida é retrato da sociedade. E o retrato da sociedade do paulistano é diferente do carioca. Mas se você for pegar um desfile de cobrinha da Tiradentes de 80, você vai ver a alegria. Ah, não. Você tá entendendo? Entendi, Então, assim, entendi. mudança de perfil, mudança de público. Acho que o carnaval era uma cultura mais negra, periférica, e hoje ela agrega a sociedade inteira. E, às vezes, nós precisamos passar essa questão da alegria do desfile, do modelo de desfile, para as pessoas que vieram hoje, que chegaram na escola de samba hoje. Ó, escola de samba é alegria, espontaneidade, sorrir, você tem que se divertir. Todo mundo fica preocupado com o processo. O título é tão título, o desfile é tão desfile. Cara, eu nem sei, olha o que eu vou falar aqui. Eu tive um problema muito sério com um cliente. Uma grande CEO, tá, do grupo CNA, chegou no dia do desfile, tinha tomado uma ou duas a mais, não estava embriagada, mas estava feliz. E o sonho dela era ver a largada da escola, porque ela só via aquilo pela televisão. Então ela entrou na concentração e foi direto pro carro de som. E ficou ali na frente esperando, né, com o telefone na mão. Aí veio um cara chamado Disciplina e tirou essa mulher abruptamente de lá. Ela falou, não, mas eu só queria ver um pouquinho, porque sempre foi meu sonho. Ela estava com a fantasia. Daqui a pouco eu vou lá pra minha ala, eu lembro, tem que descer aqui e tal. O cara empurrou ela de novo. Sai daqui, vai pra lá, você tá atrapalhando. Aí eu te pergunto, você acha que nós estamos preparados para sorrir? Se eu tenho um cara que chama Disciplina numa escola para que alegria? Você entendeu o contrassenso? Perfeito. E eu estou dizendo para você que ela é uma das grandes CEOs do grupo CNA. Ela detesta carnaval, ela fala comigo, Renato, o papai é empresa da minha vida. Porque o cara chamado Disciplina tirou ela da frente do time de canto. Ela estava no lugar errado? Estava. É um dia da escola, nós sabemos de toda a atmosfera, sabemos. Boa noite, tudo bem? Ó, sua ala não é aqui. Tá na hora do desfile, você pode descer. Não, aqui não pode ficar. Olha, você é convidada de quem? Ó, eu vou precisar que você se retire, porque aqui é o nosso momento. Você precisa... Ela não entenderia. Não colocar a mão no componente e puxar o componente, que isso acontece nas minhas escolas, não é nenhuma, nem duas, nem três, tá? Então, o harmonia, o disciplina, ele não vai na escola o ano inteiro e no dia do desfile ele quer passar pente fino. Ah, vamos passar o pente fino na escola. E aí nós discutimos sobre alegria, cara. Mas mudou um pouco isso também, né? Mudou o perfil do componente. O componente, eu lembro quando eu estava na liga ainda, a Magali deu uma aula. O componente, ele era uma pessoa que você frequentava a escola todo dia e você conhecia todo mundo. Sim. Então hoje, existem aulas comerciais, Sim. as pessoas nem vão na escola de samba, não. Então, e hoje, se você não cumprir com o que está acordado com ele, você tem demandas judiciais, trabalhistas, etc. Então as escolas têm que aprender a lidar com o novo público, com a nova sociedade, com o novo momento. Essa é uma realidade. Essa é a realidade. Hoje tudo é filmado, tudo é gravado, tudo tem foto. Então, assim, hoje não cabe. Nós somos do tempo que a gente tinha medo dos harmonias. E dos médios de bateria? As escolas tradicionais, nós tínhamos medo. Nós temos alguns tradicionais aí, que dava medo. Então, assim, hoje não. Hoje não existe essa relação. A relação é de conversa, de entendimento, de demonstrar o que ele tem que fazer e saber qual o papel que ele exerce dentro da escola de samba, trazer o componente. Hoje o componente ele quer ser agregado. Seja de onde ele for, se ele for agregado, ele vai ficar muito feliz. Ele tem orgulho de falar, eu sou de tal escola de samba, eu desfilo numa escola de samba. Estou falando para isso porque, assim, quando eu fiz Mackenzie, entendeu? Eu sempre fui um cara do carnaval, as pessoas viam, ó, estou desfilando em tal escola. E é a alegria deles. Ale, você acredita que eu brinco com todo mundo? Para que eu possa fechar um projeto de carnaval, eu tenho que oferecer pelo menos de 10 a 15 para fechar um. E eu vou te dizer que
eu nunca recebo um não. Ah, Renato, por que você não fecha 10 ou 15? Porque eu tenho peculiaridades. Às vezes não é o momento da empresa, não é o perfil da empresa, a empresa não tem o valor que nós estamos pedindo, temos diversas situações, tudo bem? Mas eu nunca recebi um não. Quando eu mando o projeto, a pessoa fala assim, Renato, vem aqui me explicar melhor como é que é, para eu entender, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e eu quero ver essa magia. E eu sou sempre muito bem recebido dentro das companhias. Ó, o Renato do Carnaval, olha, tem um caso com a Comgás, até hoje, que agora a Comgás virou Cosan, foi comprada pela Cosan. E tem alguns funcionários que estão lá desde quando participaram do projeto do Carnaval no Águia de Ouro. E eles falaram que eles já contrataram o Oscar Schmidt, já andaram na brasa, já deram viagem internacional, já foram pro teatro, já pularam de bungee jump. E sabe qual é o melhor projeto da companhia de todos os tempos? Carnaval. Foi desfilar no Carnaval. Foram 500 vivência do Carnaval. Foram 500 funcionários, 532 funcionários que entraram na pista para defender a sua companhia, porque tinha lá o gasista, era azul e branco, tinha a chama, e ficaram quase 500 lá de fora. Você entendeu? E eles falam, Renato, foi a melhor coisa que vocês já fizeram. Por quê? Todos nós estávamos lá. O presidente, a mulher que serve o café, o homem do jardineiro, tava todo mundo lá, porque teve uma concorrência, né? Não era assim, você não ganhava fantasia, você tinha que adquirir a fantasia. Então você não poderia faltar durante 45 dias, você não podia chegar atrasado, você não podia... Então foram várias coisas e você ia ganhando pontos. Ali, eles tinham um quarto para guardar atestado. Em quase 6 meses, eles tinham somente um arquivo. Porque as pessoas ficaram com tanto medo de perder a oportunidade, de perder a fantasia. Porque a pessoa fala, não, eu vou no dentista à noite, eu vou no dentista no sábado. Não, eu vou fazer a consulta num outro horário. Ou se não, é claro, a pessoa está doente, você tem um atestado, poxa vida, machucou, quebrou, tem que acompanhar a mãe de 70 anos, você não vai tirar esse direito. Então você bonificava. Mas em si, até hoje, a Bruna esteve aqui com a gente, falou, Renato, eu saí de um 8x8, uma gaveta praticamente, uma redução de atestado que o Carnaval fez. Quanto que isso custa de mão de obra dentro da companhia? Qual o valor agregado disso? Não tem preço. É intangível. Você tá me entendendo? Esse investimento que eles fizeram. E aí não é mais o Carnaval, né? Não é só o Carnaval. Tem uma outra que eu gostaria de contar. Na Mercedes-Benz, quando nós fizemos esse projeto com a Rosas de Ouro, eu e a Gabriela Bredosian, no meio do processo, nós não tivemos um problema que o presidente falou assim, eu não posso fazer um projeto somente para poucos funcionários. Eu preciso fazer um projeto vertical, da minha mesa até o segurança que está lá. Eu preciso que todos participem. E aí nós fizemos exatamente uma contrapartida, aonde quem fosse desfilar ou quem gostaria de desfilar, porque você tem problemas de credo, de religião, de XPTO, tudo bem. Então você vai diminuindo. Mas até mesmo hoje, o grupo Mercedes-Benz fala que como foi bom e importante participar desse processo chamado Carnaval. Ficaram lá quase 12 anos. E temos componentes da Mercedes-Benz ainda participando como componentes da Rosas de Ouro. Eles não são Mercedes-Benz, eles são componentes da Rosas de Ouro. Eu trabalho na Mercedes, é um outro fato, mas eu sou Rosas de Ouro. E isso deu capilaridade, cara, onde nós não tínhamos. Não estou falando de gente da comunidade, eu estou falando de engenheiro, técnicos, tecnólogos, que jamais teriam a oportunidade de conhecer essa nossa cultura, se nós não tivéssemos adentrado dentro da companhia deles. Eles não sairiam de casa para ir para uma comunidade. Então eu acho que o Carnaval... Dá acesso. Dá acesso. O Carnaval dá acesso. Chocolate, deixa eu te fazer uma pergunta que está me fugindo aqui da mente. Quem fez o Águia de Ouro em 2020? 2020? É. Foi o ano... O poder de saber, do título. Do título, fomos nós. Fomos nós. Você acha que eu não sabia? Fomos nós. Você acha que eu não sabia? Muito cara de pau, né? Você acha que eu não sabia? O poder do saber. Quantos títulos ou quantas vezes você participou de uma escola campeã do Carnaval? Rapaz, vamos lá. Nós fomos... Nunca pensei nisso. Vamos pensar rapidamente aqui agora. Você tá vendo? Nunca pensei nisso. Olha Vamos esse lá. dado. Uns 3 títulos com camisa verde e branco, uns 2, 3 títulos com a Nenê, 2 títulos com a X9, 2 títulos com o Império,
um título com Águia, uns 2 títulos com Vai Vai. Eu acho que no especial é isso. Você entende, Acho que cara? no especial é O isso. primeiro cara a colocar iluminação, Acho que no... tem um monte de título. E- E não tem esse store, tá Você vendo? não precisa. Ó, Nunca nem pensei Vou nisso. montar seu portfólio. Nunca nem pensei Tá nisso. desatualizado. Nunca nem pensei nisso. Porque para mim foi muito emblemático o abri-alas do Poder do Saber, né? Eu posso dizer, participei ativamente, é um projeto que nós levamos como enredo para a escola, participamos ativamente com o nosso Laíla, né, que estava na coordenação de carnaval da escola junto com o Sidney e junto com toda a diretoria. Ganhar um título depois de 40, 50, 48 anos numa escola é um negócio surreal. Você via a felicidade da comunidade e às vezes as pessoas, não, que não. Na pista. Na pista, o Sidney dificilmente fala, mas para mim foi um dos dias mais emocionantes que ele pegou o microfone para falar com a comunidade. Ali, naquele momento, eu falei assim, o que está acontecendo com a escola? E quando nós terminamos o desfile, que fechou o portão, eu falei, só se acontecer, como diria o nosso amigo Lorival, só se acontecer uma hecatombe para nós não vencermos. E foi muito bacana, então o Abre-Alas, o Águia de Ouro, aquele ano estava... bem iluminado, abriu caminhos. Foi um assim. projeto que durante... É que quem não sabe, né, pensa que foi 5 minutos faz, não, mas foi um projeto que nós tivemos que trabalhar arduamente antes com diversos testes, porque era um abre-alas que tinha a particularidade da parte de baixo e a parte de cima muito aberta e tinha as cores. Então nós tínhamos que, dentro de uma cromoterapia ali, procurar as cores que pudessem realçar com a tinta usada, entendendo que a AMB tem a iluminação que arrebenta com nós, que é uma iluminação muito clara. Então nós tínhamos que entender qual é a luz que a AMB usa, é 6.500. Quando a gente fala 6.500K, que é o grau que ela vai colocar. Por exemplo, aqui nós temos, fazendo nós, uma temperatura. Então nós tínhamos que trabalhar com uma outra temperatura que, junto com a tinta, conseguíssemos chegar dentro de um conceito que fosse visível para a íris, que são nossos olhos, e também para o mais importante, que são as lentes. Porque nós temos de íris lá 20 mil pessoas que estão nas arquibancadas. Mas quando você tem a lente, você tem lá 1 bilhão de pessoas que veem isso. E hoje, com a questão do YouTube, da internet, então isso roda o mundo. Então nós tínhamos que ter uma perceptividade que conseguisse alcançar a percepção dos jurados, para nós sermos julgados, a percepção de quem vai lá e compra ingresso para ver o show, o espetáculo, e também que contemplasse as lentes que são as televisões, os youtubers e tudo mais, que ficam as imagens guardadas. Então você tem que ter um cuidado que você consiga agregar essas 3 questões. E um detalhe, sabendo que você pode ter sol, chuva e ao mesmo tempo. Então é um complexo assim é um processo um pouco complexo. Eu costumo dizer que nós não somos colocador de luzes, que tem... A gente tem todo um processo que é pensado. E uma questão aqui de se ressaltar, nesse carnaval houve muita coragem da parte do carnavalesco e também da presidência, nós tínhamos um carro que simbolizava a questão da colônia japonesa, que era da Hiroshima. E não sei se vocês lembram, esse carro... Nós idealizamos, quando foi chamado para conversar, lembro que o Sidney me ligou, falou, dá para você vir aqui? Eu estava longe, estava em outro barracão, estava longe e tal, fui para lá, aí ele falou junto com França, falou, nós temos isso e isso, a ideia é chegar nessa questão. E eu fui embora, pensando, dormi pensando, acordei no dia, fui tomar banho. Quando eu estava tomando banho embaixo do chuveiro, eu tive a ideia. Falei, cara, eu assisti esses dias o DVD da Ivete Sangalo e tem aquele fogo tal. E aí me trouxe aquilo, eu falei, cara, acho que é esse. Aí liguei pro Sr. Sidney, ele falou, precisava falar com o senhor, mas queria que não fosse na fábrica. Ele chega na fábrica, já é aquela loucura. Aí nos encontramos lá na padaria, perto da casa dele, lá. Aí eu falei, vou dividir com o senhor. Se a gente tiver um painel de LED, não tem como fazer o conteúdo, vamos fazer um conteúdo próprio para isso, então faz, aí ele sobe, faz assim, então da bomba, aqui a fumaça. Ele falou, eu gostei, vamos fazer. Aí eu falei, cara, mas é tudo lúdico, tá na cabeça. É uma viagem minha, não sei se ele teve a mesma viagem que a minha.
Aí eu liguei pros meninos e falei, faz o seguinte, vai lá, pega, carrega, vai pro barracão, monta uma lateral do carro. Monta uma lateral. Pega o vídeo, compra esse vídeo na internet ali, comprar o vídeo e tal, colocamos lá. Aí chegou e falou, a ideia é essa. Aí fizeram e falou, não, gostei. Aí nós levamos pro AIMB. Que foi, posso falar uma coisa? Surreal. Não, E como? pior de tudo que tinham 200 pessoas, não sei bem, 120, 200 pessoas, que elas não cantavam samba, tá? Que era da colônia japonesa. Então eles vieram em silêncio, Só coreografia. fazendo movimentos, e você olhava aquele clamor, você via a dor da pessoa. Parecia que tá... surreal. Aqui. Surreal. E nós não surreal. podíamos errar porque era uma mídia feita que a coreografia eles não cantavam, eles coreografavam. E tinha que ser casado com a questão do painel de LED. Então você imagina que lá dentro nós tínhamos uma central com 3 computadores interligados, que se parasse um ia entrar outro e assim por diante. E fizemos uma cabana tudo porque computador, não existe nenhum computador que possa tomar chuva. E sabemos que no carnaval você pode ter essa questão. Então foi uma estrutura, um mecanismo para que as coisas pudessem acontecer. Isso é carnaval, mesmo. Isso é carnaval. Isso é carnaval. Isso é carnaval. No carnaval. Arquitetura, construção. Ninguém consegue entender, O cara. cara É fez um carnaval. enredo inteiro, você teve que fazer dentro da concepção do alegórico, entendeu? É uma criação dentro da criação, dentro da criação, dentro da criação. E o carnaval é o único espetáculo que você pode fazer isso. É exatamente isso. Por isso que é complexo, por isso que é polêmico, por isso que exatamente reclamam. A gente ama. Mas é assim, é difícil. Você tem que tentar estruturar para que o resultado não pode ser o maior objetivo, só o resultado. Não pode ser. Ale, mas aí Nem a gente- sempre entra não, pra história. A gente precisa Às vezes entrar entra pra numa história sem discussão. resultado. Não, a gente precisa entrar numa discussão, então. Eu entendo isso, mas vai falar isso para uma escola que ainda não ganhou um título. Concordo com você. Vai falar isso para uma escola que está na fila há 20 anos sem ganhar um título. Porque você entendeu? Essa paixão que nós temos chamada carnaval é um negócio que eu quero falar assim, uma situação que está me incomodando por demais, tá bom? A ala das crianças estão todas nos carros alegóricos. A única escola que vem com as crianças no chão chama-se Camisa Verde e Branco e vai. O restante estão todas em cima do carro alegórico. E vem diminuíram, porque antes era 100, agora passou para 80. Tem escola aí que eu olhei, tinham 20 crianças, cara. Então, isso está me incomodando por demais. Você entende? Porque a gente não vai ter continuidade de componente. Porque eu gosto de carnaval porque eu desfilei na ala das crianças no zigue-zague, eu fui em carro alegórico, você entendeu? Eu corri com meu pai na Tiradentes, eu fiz isso. E aí eu gosto, isso é meu. Você entendeu? Agora, quando você não tem nenhuma experiência, você não tem nenhuma aproximação com tal, você não quer. Quando você fica grande, você não quer. Você entendeu, Ale? Então, eu acho que nós precisamos parar agora também e pensar também não só no resultado, que é importante, Ale. O resultado para uma escola de samba, quando você está como fazendo parte da direção de carnaval junto, como é que você chega para sua comunidade e fala assim, eu fiz um puta espetáculo, sou 12º colocado. Aí o outro ano, puta que espetáculo maravilhoso, bonito, 11º colocado. No terceiro ano a pessoa fala assim, não quero mais espetáculo, Ale. A gente quer o título. A própria comunidade, ela te cobra isso. Porque é paixão. É paixão. O time do Corinthians é ruim? O time do Corinthians não é ruim, cara. Mas a gente não quer saber. A gente quer saber do título, de classificar. Se classificar, nós não reclamamos. Aqui, ó. Opa. Porque se o Corinthians perde, empata lá, nós estamos... Sabe o que a gente estava falando hoje? Puta, estamos classificados. Vamos para a próxima fase. Se o jogo foi feio, se não foi... Passou. Passou. O Corinthians Você entende? o Corinthians tá muito ruim. Passou. Então, essa situação do desfile do Rio de Janeiro com São Paulo, eu entendo o espetáculo. Mas hoje o título aqui em São Paulo, ele consome demais a cabeça do presidente e a cabeça dos componentes. Porque ele fala assim, se eu errar, eu vou perder o título. Eu concordo com você, mas são 14. Não tem como. São 14. É uma só que vai ganhar. E o projeto... E você percebe que São Paulo ainda é um local que tem uma alternância de título bastante, né? Sim. Desde Pra a nossa ganhar, época não, lá, para ganhar um título a aqui... alternância aqui é Para ganhar um muito título grande. aqui, o cara tem que suar. Algumas escolas ganharam um pouco mais, mas você tem uma alternância muito Sim. grande. Então, assim, e é diverso. E fica claro aqui, você conseguiu consolidar os processos, os investimentos da escola e o trabalho, isso se reflete na pista. É uma realidade. Exceto alguns casos, reflete. Então me fala um pouquinho sobre investimentos. Por que o poder público fica tão longe das escolas
e por que nós não temos capilaridade dentro das companhias como The Tower tem, como Lollapalooza tem, como qualquer projeto que chegue aqui primeiro ano. Ale, eu fui no The Tower ano passado, tá bom? Trabalhei no The Tower. E como captador, como profissional, eu fui andar um pouquinho, cheguei cedo. Mais de 18 marcas dentro da companhia. Tinha uma loja da Riachuelo, tinha uma loja de 2 ou 3 andares no meio e as pessoas comprando, fazendo compra dentro da Riachuelo, comprando. É claro que com valor acessíveis, tentando entender, mas as pessoas estavam comprando. A pessoa indo pro show com a sacola da Riachuelo. Experiência. Se você me permite, Renato, é isso que você vivenciou, eu vivenciei no ano anterior a esse. Nós tivemos, fora o carnaval, nós fazemos alguns trabalhos, fazemos trabalhos fora, atendemos o mercado no geral. E nós fomos trabalhar fora de São Paulo na festa junina. Eu fiquei impactado com a festa junina de Campina Grande. Eu não vou falar nomes aqui, mas assim, de início, de financeiras, de cartão de créditos, a grandes marcas fast foods. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é maior que o Rock in Rio. Eu falei, como que o carnaval não pode ter este poder? Tudo bem que lá é um período, eles fazem 60 dias de evento, ok, né? Então fica mais fácil para você ter uma negociação. Mas eu entendo que nós temos um produto muito grande e que algumas vezes, se a gente pensar fechado, parece que é grande, mas quando a gente vai observar fora, nós precisamos ter maior abrangência. Como eu prometi para vocês, eu não quero nenhum tipo de polêmica no meu programa. Se eu tiver que cortar, eu vou cortar. Eu não tenho essas necessidades. Eu não estou aqui me pleiteando a cargo nenhum político. Não quero cargo nenhum na liga. Eu sou CEO da CRCB. Eu tenho 3 marcas que eu represento em São Paulo com exclusividade com meus produtos. Mas eu vou te dizer, assim. Eu fui no Rio de Janeiro numa reunião. Cheguei lá no departamento comercial. Só no departamento comercial são 8 pessoas para cuidar do Carnaval do Rio de Janeiro. 8 pessoas. E mais uma agência, que é uma agência grande. Não quero falar o nome errado, tá? Não quero falar o nome errado, mas é uma grande agência de propaganda no Rio de Janeiro. Eu adoro o nosso trabalho aqui em São Paulo, mas nós não temos um departamento comercial. E eu não estou pleiteando esse cargo, não é nada disso. Pode ser o Pedro, pode ser o Guilherme, pode ser uma agência, pode ser a DM9, pode ser a África Brasil. Mas nós precisávamos ter um departamento comercial que falasse comercialmente com as marcas. Porque às vezes não são as marcas, são as agências. E você tem um jeito, uma cultura para conversar com essas pessoas. E aí, um outro dia eu pedi, eu falei assim, presidente, tudo bem com o senhor, tudo. Me manda o book para mim da parte comercial do carnaval. E eu pedi pro Neném também, na UESP. Poxa, Renato, eu não tenho. Aí fica difícil você vender o maior espetáculo da Terra sem nós termos um book comercial que fale com as marcas. O que me incomodou no Detal é que saber que tinham todas aquelas marcas que eu posso fazer. Eu posso fazer quantas lojas eu posso fazer no AMB? Espaço. Quantas lojas a pessoa pode ir lá, comprar e colocar sua sacolinha aqui e ter a experiência de ter uma marca dessa, você entende? Ou, então são situações, tá, que as pessoas falam, mas o Renato fez um podcast para se autopromover. Não quero. Estou feliz, acabei de fechar um tema de enredo junto à Mocidade Alegre agora na quinta-feira. Estou feliz com o tema, tenho uma responsabilidade comercial junto à escola, estamos trabalhando. O que eu tento aqui, e as pessoas, eu sei que vão fazer cortes, vão printar e vão mandar para o presidente, eu estou deixando muito claro que o produto carnaval precisa ser cuidado na parte comercial. Não adianta o meu novo presidente ter a escola dele, resolver problemas da liga, resolver problemas de todas as entidades e não fazer 10, 15 visitas em grandes players, porque os players não vão até o carnaval. Fala aí, Ale. Eu concordo com você. Eu acho que tem duas questões. Ainda
O carnaval é enxergado com um certo preconceito em função de... A gente só vai mudar isso demonstrando para essas instituições, para esses players, que nós somos um produto cultural que agrega valor, capital e que tem uma cadeia produtiva muito grande. Essa é uma realidade. Existe preconceito? Existe preconceito. Existe um trabalho específico em função disso? O mercado publicitário, você conhece melhor do que eu. Ele fala uma linguagem publicitária. E os negócios, os contratos são feitos no mercado publicitário. É uma realidade. Em 2005, 2004, eu fiz um plano comercial. Existia um book comercial em 2004, onde na época o professor da ESPM, Milton Longobardi, foi para assim, eu preciso de mais capital para o carnaval. Falou, quais são as propriedades que você tem? Eu escrevi todas. Ele montou um plano comercial, me levou na DM9, me levou na África, me levou em todos os locais. E eles falavam assim, nossa, eu não sabia que o carnaval era desse tamanho, tinha essas questões. Naquela época, tinham essas contrapartidas. eu fui nessas agências. É Marcelo Passos, isso. nosso amigo, recebeu a gente. É isso. Então, assim, eu fui naquela época e, assim, eles não sabiam o carnaval. Tanto que, na época, contratamos uma agência para falar de mercado para mercado, que foi a Basinho Ferraz. Sim. Não tivemos tantos êxitos econômicos, não, mas Faz parte. institucional Faz parte. é o valor agregado que você traz para a marca, não é isso? Faz parte. Então, assim, ele trouxe um patrocínio que se pagou, tá bom, a gente não teve custos, mas o mercado tem uma linguagem específica, realidade. A gente conhece o quê? Desfile de escola de samba. É isso. De produtos comerciais, nós temos sim que desenvolver e temos que ter um investimento melhor nessa área. Ale, eu fiz uma pesquisa, porque tudo que eu falo, felizmente eu fui estudar a fundo e entender, porque eu sei que está gravado, as pessoas vão procurar no Google, alguma coisa, os dados estão aqui. Ale, por que nós não temos nenhum influenciador de carnaval ganhando milhões? Eu fico olhando e falando, peraí, nós não temos uma celebridade, ninguém que possa emergir e falar assim, eu falo de carnaval, eu tô na pista, eu tô na arquibancada, eu danço, eu toco. Um influenciador. Você tem noção do número quando você soma todas as escolas de samba da Liga, dá mais de 4 milhões de reais no Instagram. Aí se você pegar o ESP, é surreal. E eu não tenho ninguém. E te digo mais, eu acho que, vou te dar um exemplo, o Instagram da UESP ainda não está sendo monetário, não está sendo monetizado. Como não, cara? Como não? Nós temos 100 entidades que desfilam oficialmente no Carnaval de São Paulo. 100, oficialmente. Concurso. Aí eu te pergunto, só para você ter uma ideia, nós podemos vender de sorvete, não é que eu digo, quando digo vender, pessoal, por favor, não é só o produto, tá? Quando eu digo é assim, vamos criar um produto e colocar para os nossos componentes com valor acessível, que ele possa comprar na internet e ajudar a escola dele. Sabe quantos produtos são vendidos assim? Nenhum. Quantas festas são feitas dentro das escolas de samba e não sabe que o chocolate tá lá, que tem painel, tem a palco, som, luz, e aí vai um cara, ó, o que eu vou dizer pra você, vai um cara que não conhece da escola, quebra o banheiro da escola, quebra não sei o que, porque ele não conhece aquela infraestrutura e a empresa tá aqui. O que eu tô querendo dizer é sobre comunicação, sobre venda, sobre brand, que as escolas vão ter que... Ninguém dá mais dinheiro por dinheiro. Eu quero deixar isso muito claro, muito claro. Tá meio aqui. Isso aqui é emoção. Eu quero deixar uma coisa muito clara. As marcas não dão mais dinheiro. As marcas querem brand. As marcas querem relação. O grupo Riachuelo, para entrar lá, ele abriu uma loja e vendeu roupa. Ele deu patrocínio, mas vendeu roupa. E que nem era da estação, tá? Nem era da estação. As pessoas entravam e foram comprar. Isso, pela experiência. Então não tem mais patrocínio porque eu sou o maior do mundo. Tá tudo bem que você é o maior. Se você não me der uma contrapartida, eu não vou apoiar o seu projeto. Então nós precisamos começar a ter essa cultura. Nós precisamos começar a entender que o carnaval ele é gigante, mas o parceiro que está com você, ele também precisa ser gigante, ele precisa ter retorno. Olha o que eu já escutei. Pede pro menino da Heineken vir aqui que eu dou visibilidade para ele. Vocês acham mesmo que a Heineken, ou a Coca-Cola, ou a Riachuelo precisa de visibilidade? É a maior empresa do planeta. Ela já tem a mídia dela, ela quer outras experiências, ela quer outras entregas.
Ah, mas eu tenho camarote. Isso é obrigação. Camarote na avenida é obrigação, não é benefício. Né? Nós trouxemos um sorvete agora, asiático, e ele falou assim, Renato, eu quero aumentar o meu share. Eu falei assim, você só vai aumentar seu share se você fizer camisa de ensaio técnico, colocar seus caminhões na avenida e entregar sorvete. Ele falou, olha, eu tenho tantos mil sorvetes para você, a camisa do ensaio técnico tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só que eu quero que você comprove para mim tudo isso que está falando. Eu falei, olha, vai ser assim que eu vou te comprovar. E nós fomos. Ele precisava de 0,8 de share. Ele foi para 11 na Sociedade Rosas de Ouro. Fizemos. E demos sorte, porque a escola ainda se sagrou campeã do carnaval. O Osmar liga para mim e fala assim, Renato, aquele dinheiro que você mandou lá é pouco. Vamos correr, vamos conversar. Porque ele foi campeão do carnaval. Ele tem uma foto, na verdade são duas fotos que ele fez uma collab junto com a Sociedade Rosas de Ouro, que é uma bomba, cara. É uma bomba. Ele falou, Renato, nem se eu ficasse aqui no Brasil 2 anos fazendo meus posts, fazendo um evento, eu ia chegar nessas 2 collabs que eu fiz com a Sociedade Rosas de Ouro. E ainda dei sorte, sou pé quente, fui campeão. Os chineses lá estão tudo maravilhados, já querem renovar, como é que faz para blindar, para ninguém entrar? Mas eu dei uma contrapartida. Foi e voltou. Renato, essa é uma área específica de atividade, onde tem que ser cuidada por profissionais específicos da área. Escola de samba, sabe fazer desfile de escola de samba. Só que hoje o segmento cresceu tanto que você precisa agregar valores ao espetáculo e as instituições e a outras ações. Então, você tem que ter profissionais na área tanto de comunicação, na área comercial e em todas as outras áreas. Por que você tem diretor de carnaval? Porque precisa, porque senão não vê o carnaval. Sim, mas está falando tudo. Então as escolas, como disse, estão focadas assim, sempre no desfile, pelo desfile, pelo desfile. E se você quiser crescer como instituição, como fazer alguns players que a gente viu até em outros locais do Brasil, players gigantes, com ações gigantes de outras instituições, escolas de samba, a gente vai ter que ter pessoas específicas nos seus departamentos. Não tem como. Não tem como. Eu acho que também é uma ida sem volta. Chocolate, me conta um pouquinho o que você espera do próximo carnaval, o que você está se preparando, quais são as novidades, porque na sua área todo dia deve ter uma novidade, todo dia algo novo. O que você está esperando nesse próximo carnaval 2026? Esse carnaval 2026, ele tem uma questão que é um carnaval que acontece cedo. Muito cedo. Nosso primeiro desfile, que é do Grupo 2, acontece dia 2 de fevereiro. Ou seja, aniversário de São Paulo, que é 25 de janeiro, essas escolas já estarão concentradas. Então, exatamente hoje, eu já tenho a equipe trabalhando em barracões, que algumas agremiações, acaba-se o carnaval, na pós-venida, o rapaz já liga, fala, estamos fechados, hein? Aí nós estamos apalavrados, né? Então já temos alguns barracões que já iniciamos o trabalho. Questão de tecnologia, como você mesmo disse, a cada dia aparece equipamentos diferentes. E aí o que acontece? Eu sempre gosto de entender o equipamento com o conceito do que nós vamos colocar. Não só colocar lá uma lâmpada que é diferente, que é azul, é vermelho, é amarelo, que pula, que pisca, que acende, mas qual é o sentido dela dentro daquela alegoria? O que ela traz, o que ela vai ter a representatividade dentro do enredo, dentro do elemento cenográfico. Né? Um exemplo, eu tenho uma luz vermelha que ela é pulsante, então nós estamos falando de um determinado momento que é uma coisa que é pesada, então, das entidades, então ela vai estar aqui, então nós vamos ter essa aplicação. Eu tenho uma questão que ela vamos supor, que nem nós usamos, né, em alguns carnavais, a máquina de bolha, que dentro dela ela solta uma fumaça, que é uma coisa diferente, é um equipamento que só tem aqui em São Paulo, só eu usei e tem na Disney. Quando eu estive lá, eu vi e falei, mas isso daqui é diferente. Isso daqui é diferente. Saiu todo mundo, eu fiquei até tirar uma foto da etiqueta e entender que era o importador para que nós pudéssemos trazer. Inclusive, no ano do título
do Águia, nós utilizamos lá, que ficou uma bolha, ela vem, quando ela estoura, ela sai uma fumacinha dentro dela, o gelo seco, uma máquina de bolha que dentro vem com gelo seco. Que coisa maluca. Então nós vamos sempre procurando novidades e tendências e tentando introduzir dentro do carnaval, dentro de cada projeto, de cada carnavalesco, né, de cada entidade, de uma forma que faça sentido, que tenha contexto, não só colocar por colocar. E eu também tomo cuidado porque eu tenho, na maioria das vezes, eu tenho conhecimento do projeto, do que vai ser executado muito antes. Então eu tenho que ir lá, observar, pensar, para poder colaborar lá na frente com a execução, né? Porque tudo, no momento, ele só é uma ideia, depois fazer da forma que ele se realize. E, paralelo a isso, nós vamos trabalhando ao longo do ano. Nós não só trabalhamos com carnaval, nós temos uma empresa que trabalha com eventos no geral, ao longo do ano. Então, eventos corporativos, eventos sociais. Tivemos o prazer dos últimos 2 maiores réveillões que acontece, que é o Réveillon da Paulista, foi a nossa empresa que realizou. O Réveillon do ano retrasado, o Réveillon desse ano, nós participamos com a questão da iluminação, da parte cenográfica, aquela parte que fica em cima do palco, nas laterais, ambientizada, foi a nossa empresa que fizemos. Então nós vamos trabalhando ao longo do ano aí, aguardando o carnaval. Empresa, deixa eu ver o que não falou ainda. É Onyx Produções e Eventos. Se der tempo, no momento aqui, ó, vamos colocar o nome da companhia aqui, ó, tá bom? Eu passo para vocês lá, tá bom? Obrigado não, você tá de brincadeira. Meus empresários, pessoal do eventos, tá aqui, ó. Ale, 2026, quais são as novidades, o UESP, o que nós temos aí? Dá um spoiler, por favor. A rotina da UESP é agosto, setembro e outubro a gente faz curso de formação e reciclagem, então onde a gente abre o curso de formação dos avaliadores. Aí depois em janeiro a gente faz o curso específico só para os blocos especiais, que é uma categoria especial. Na UESP a gente utiliza 99 avaliadores, dá 1.314 notas, nos 6 concursos diferentes que a gente tem dentro da instituição da UESP. O ano passado a gente também cedeu para 4 cidades diferenciadas esse ano, né? Esse ano ele cedeu, não sei se vai o ano que vem. Então, demos mais 820 notas fora de São Paulo. Então, hoje não tem ninguém mais no Brasil que dá mais nota justificada que o nosso grupo da UESP, lá que é a Escola de Formação de Avaliadores. Esse ano nós montamos uma comissão pedagógica, nós estamos revendo algumas práticas novas dentro do curso para que a gente consiga transmitir melhor essas informações para os avaliadores. Acho que ele tem que ter informação prática, a experiência que nós temos de fato e a questão das ilustrações lúdicas, um monte de vídeo, um monte de situações que a gente tem que... eu posso conhecer o quesito, mas eu tenho que conhecer a aplicabilidade do quesito. A aplicação dele, qual a percepção. Uma construção de nota é assim, você verifica o ocorrido, você baliza no ponto de balizamento onde que ele errou e depois você vai ver o quê? A gravidade da nota. Existem situações de carnaval que têm gravidades maiores que as outras. Vou dar exemplo. Um buraco dentro do contexto de evolução é uma ruptura. Então, você não pode dar uma nota de 0,1. Ela parte do 0,2 porque é uma ruptura. Então, assim, nós temos dentro do sistema de construção de notas da UESP essa questão. Então, a nossa formação, ela, além de ser muito técnica qualificada, ela tem a percepção e a humanidade. Bom senso acima de tudo. Bom senso acima de tudo. Então, esse é o nosso roteiro dentro da UESP, dentro da Fena Samba, o Castilho veio aqui, nós temos alguns eventos. Esse ano vai ter a Cona Samba, vai ter o Inspira, que é a Cona Samba em setembro. O Inspira é um evento para lideranças de mulheres negras aqui, que vai ser em novembro em São Paulo. E tem algumas outras atividades legal. Que a gente... Que puta sacada. Inspira. Que puta sacada, Não. precisa. E para vocês, agora há pouco nós acabamos de gravar antes, estava aqui uma especialista em corridas, tá? Que é a Solange. Nós vamos fazer o Samba Running. Nós vamos fazer a caminhada e corrida do samba. Provavelmente vai ser no centro de São Paulo, porque o Café Gerundino vai nos apoiar. Tá? Então nós vamos fazer no centro. Nós entendemos que vai ser uma experiência, tá? De tirar
o sambista ou o componente, né, somente da pista, somente do R&B e vir fazer parte de uma atividade física, né, porque nós entendemos que os mestres de bateria estão fitness, as rainhas de bateria estão fitness, tá todo mundo entrando, tá todo mundo ficando magrinho, né? Então nós vamos fazer esse Samba Running. Convido a UESP, tá? E todas as agremiações, porque todas elas vão poder estar representadas. Então, uma pessoa, quando fizer lá o seu cadastro, tá? E comprar o seu kit, tá? Ele vai poder colocar o escudo da escola ou a camisa da cor do clube da escola. Então, acho que isso vai ser algo diferenciado, tá? Então, eu tenho certeza que vai ser uma corrida acima de 1.300 pessoas já é uma grande corrida. Uma corrida acima de 3.000 pessoas é uma mega corrida. E uma corrida acima disso, aí até a prefeitura começa a se interessar e começa a passar a ser calendário da cidade. A nossa ideia é essa, que a nossa corrida, que o Samba Running passa a ser um calendário da cidade, porque com a demanda que nós temos com a UESP e com a demanda que nós temos da Liga, e mais as pessoas que são apaixonadas por corrida, porque aí as pessoas compram uma corrida, ele fica esperando uma corrida para ir lá. A corrida do... Outro dia eu fui correr degraus no maior edifício de São Paulo, ali no centro. Eu vi sua publicação. Você tá me entendendo? E posso falar com você? 5.000 pessoas compraram para subir os degraus. Já fui corredor. Agora eu tô com desgaste no quadril aqui, não posso não. Eu já fui corredor. Então você sabe do prazer que dá. Sim. Cara, eu sou prova viva, eu perdi 12 quilos. Então isso, para mim, a corrida me fez uma diferença enorme. Comecei caminhando, 2 quilômetros, quando eu vi eu já estava correndo, daqui a pouco ele estava com tênis melhorzinho, daqui a pouco ele estava com o relógio bom. Contagia, você vê, contagia. Você começa quando vai ver. E assim. O bichodinho vai pegando, daqui a pouco você vai numa corrida aqui, eu queria uma corrida do JK, que é diferente da corrida do Ibirapuera. São coisas completamente... São vivências diferentes. Diferentes, são completamente distintas, então nós vamos fazer essa corrida. Chocolate, conte-me tudo, eu quero te agradecer, obrigado por você existir na minha vida, obrigado por todas as vezes que eu te liguei e você me socorreu, tá? Você é meu amigo pessoal, tá? Então eu tenho uma estima gigantesca por você, pela sua família, parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo 2020, você sabe o quanto que nós lutamos com o Sidney, com toda a diretoria do AG, eu fico muito contente porque eu participei ativamente desse momento na agremiação, e quando o presidente te ligou, ele estava do meu lado. Ele falou assim para mim: Renato, acho que resolvemos o problema do terceiro carro. Acho que resolvemos o problema do terceiro carro. E esses momentos, assim, as pessoas não fazem noção, que as pessoas acham que nós vamos lá só pelo crachá e pela alegria. Pelo contrário. Eu não me lembro o último dia que eu consegui ter uma alegria na pista, porque eu estou sempre correndo atrás de um componente que está atrasado, ou uma ala das baianas, como um ano que eu tive um problema que sumiram 10 colares, a gente tinha que escolher quem a gente tirava da pista na hora ali. Como é que você tira 10 mulheres que ensaiaram, que estão lá, que é mãe de diretor, que é sogra de não sei quem? Como é que você faz isso? Não, baiana, instituição da escola de samba. Baiana. E você olha para cada uma assim, ó. E ela falou assim: é para ajudar a escola, Renato? Eu falei: é para ajudar a escola. Então nós vamos aqui no guarda-rio sem a roupa. Isso para mim nunca mais vai sair da minha cabeça, do meu coração. Isso para mim foi um momento... Nem quando nós fizemos um projeto que nós oferecemos a agremiação, que nós tivemos um acesso, tá? Porque a minha vida não foi só o título, tá? Porque eu já ofereci um enredo e infelizmente a escola veio ao descenso. Eu senti tanto de tirar 10 baianas faltando 15 minutos para o desfile. A escola montada, e você olhar para ela e falar assim: você não pode desfilar porque está faltando um item da sua fantasia. E era muito nítido, não dava para disfarçar, não era muito nítido, colar muito bonito, grande. Então nós tivemos que alocar essas baianas num outro lugar no desfile. Bom, Chocolate, obrigado por ter vindo, obrigado pela experiência. O microfone está aberto à sua disposição e suas considerações. Eu que agradeço pelo convite. Como eu falei no início, eu agradeço ao Papai do Céu de colocar pessoas do bem no nosso caminho, como você. O Carnaval, né, é uma coisa que nós gostamos, que nos presenteia com pessoas do bem. E que eu digo uma coisa assim, que eu sou privilegiado de poder fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto. Eu recebo para fazer o que eu gosto. Então eu sou um privilegiado, né, e quem trabalha comigo nessa mesma ideologia, nem sempre é só flores, né? Sabemos que
tem aqueles momentos que são mais difíceis, mas a nossa vida nunca foi fácil, a gente gosta de desafio e é isso. Então agradeço realmente aí o convite, espero que você tenha mais sucesso nessa empreitada sua, mais sucesso, que já é um sucesso, e que possamos, né, ter mais pessoas nossas galgando esse horizonte aí, esse futuro, e sendo sempre de sucesso. E obrigado por lembrar de mim. Eu não consegui lembrar de você, não esqueço. Você tá no meu coração, não esqueço. Você tá de brincadeira. Meu amigo, deixa eu perguntar, tá jogando futevôlei? Tô. Ah, meu Deus. Tá mesmo? Tá preparado? Tô. Não, eu não passo de primeira, hein? Vai te avisar, hein? Eu acho que eu tô um nível acima de você. Ah, eu gosto dele. Olha lá, olha Um lá. nível acima, mesmo gordinho, mesmo com os 12 a mais que eu tô. Eu perdi, mandei pra ele. Eu perdi aqui, mandei pra Nós ele. vamos lá um dia e vamos gravar e você vai colocar aqui. Por favor, meu irmãozão. Meu irmão, obrigado por toda a sabedoria. Obrigado por deixar eu fazer parte da sua família, família de sambista, família de homens e mulheres negras. Muito obrigado por todas as vezes que você pôde me ensinar ou todas as vezes que você pôde me ajudar, porque não foram nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Tá? E um dia eu olhei para uma revista e quis ser como você. Muito obrigado por você me inspirar, em ter coragem, você entendeu? Porque naquele dia eu tive coragem de falar assim, eu quero minha foto numa revista. Então, muito obrigado por você me fazer, me inspirar a sair do local comum, tá bom? Os microfones estão abertos, é tudo seu aí. Chocolate, primeira coisa. Eu sei que é um amor, um orgulho, mas você pode perder nota e não vai reclamar. Ele não ia deixar passar. Se perdeu numa iluminaçãozinha, faz parte do processo, tá? Não fica triste, Não né? fica bravo. Fica bravo. E reiterando isso, Renato, foi uma das maiores emoções que eu passei da minha vida. Porque a gente vem de referências, né? A gente vive de referências, né? Uma vez brincaram pra mim, você torce pro Massa ou pro Hamilton? Eu falei, claro que é pro Hamilton. Porque são as nossas referências reais de vida. E escutar aquele dia lá me marcou demais e eternamente eu sempre vou estar à disposição de você, porque uma pessoa que fala aqui, ó, que viu a sua foto e você foi referência e queria trabalhar com isso em função do que leu e se tinha lido tudo, então isso para mim, a vida é uma das maiores marcas da minha vida. Fora isso, é só a doação de rim que eu fiz pro meu irmão mais velho, que eu doei um rim pro meu irmão mais velho em 2007, e essas são as duas maiores referências da minha vida. Eu agradeço, estou muito feliz com o seu podcast. Importantíssimo a gente ter a representatividade, ter um espaço de comunicação, um espaço de poder falar sobre o que a gente gosta. E essa sacada do 10º Quesito foi excepcional e tinha que ser com você. Ah, meus irmãos. Tinha que ser com você de verdade. Então, parabéns, sucesso. O que a gente puder contribuir para que tenha mais e mais sucesso, a gente vai contribuir. Você é um comunicador nato, entendeu? Que sabe, que descobriu, que tem, além da questão comercial, a comunicação, dentro das suas habilidades. E não deixe nunca mais isso fora da sua vida. Se comunique sempre. Muito obrigado, eu que agradeço. Não me vejo um comunicador ainda, mas eu vou dizer para vocês, pessoal da produção geral, nós temos no Carnaval de São Paulo um amigo, tá? O Raul Machado. O Raul trabalha em qual rádio? Preciso lembrar o nome da rádio que ele trabalha, mas é uma grande rádio em São Paulo, tá? Na Rádio Capital, se eu não me engano. Rádio Capital. Rádio Capital. E o Raul me ligou um dia e falou assim, Renato, parabéns. Eu falei, parabéns pelo quê? De todos os podcasts de carnaval que eu já assisti, você tem a melhor luz, você tem o melhor microfone e você tem uma das melhores entrevistas. Parabéns, bacana. cara. É muito importante porque não adianta você só fazer o podcast e você tá com o microfone estourado, não tá com um bom corte, você tá sempre de frente, os cortes de vocês. Então, pessoal da 360, eu quero agradecer demais vocês, porque eu não faço nada, eu só sento aqui, às vezes mexo no microfone. Tudo aqui a 360 me entrega, a água, o café que fica aqui, o pessoal da recepção. Então, se eu tenho essa infraestrutura
que pode chegar até vocês com qualidade, eu tenho que agradecer a 360 Estúdios, o Estúdios 360. Muitíssimo obrigado. Chegamos ao fim de mais um capítulo da segunda temporada do 10º quesito. E como nós sempre terminamos, chegamos! Chegamos! E eu, felizão, fui! É o 10º quesito que chegou, pode acreditar. Aqui tem ritmo, tem história pra contar. Da avenida pra você, vamos sambar e aprender. No carnaval, o show vai acontecer.